Olá! Hoje vamos mergulhar fundo nos artigos que são a base, o coração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Pense neles como os pilares que sustentam toda a estrutura de proteção para a nossa infância e juventude aqui no Brasil. Para a gente entender direitinho, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos passar por cada um desses 6 pontos, um de cada vez, para construir juntos uma visão bem clara do que cada pilar desse significa na prática. Então a gente começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que a lei, de verdade, diz sobre as nossas crianças e adolescentes? O que define essa fase da vida aos olhos da justiça? A resposta, olha, é bem mais profunda do que a gente costuma pensar. E olha que interessante, a resposta não começa nem no ECA, começa antes, lá na nossa Constituição de 1988. Esse artigo, o 227, ele é tipo a semente de tudo que veio depois. É aqui que nasce uma promessa poderosa e uma ideia revolucionária. A responsabilidade é de todo mundo. Foi isso que preparou o terreno para o ECA. E é justamente essa promessa da Constituição que nos leva ao nosso primeiro pilar. Como é que o ECA pegou essa ideia tão bonita e transformou em lei de verdade? O que acontece é o seguinte. O artigo 1º do ECA pega aquela promessa e a transforma numa doutrina jurídica poderosa, a chamada proteção integral. E essa ideia, gente, muda completamente o jogo. A criança não é mais vista em pedaços. A saúde aqui, a educação ali. Não. Ela passa a ser vista como um ser humano completo, com todos os seus direitos conectados. Ok, proteção integral. Mas para quem, exatamente? Quem são as pessoas que a lei protege com essa doutrina? É o que o nosso próximo pilar vai deixar bem claro. A resposta está aqui, no artigo 2º. Ele é super direto ao ponto. Criança é quem tem até 12 anos incompletos. Passou disso, até os 18 é adolescente. Parece simples, né? Mas essa definição é absolutamente fundamental para saber como a lei vai ser aplicada em cada caso. E para a gente entender o tamanho da mudança, olha só essa comparação. Antes do ECA, se usava a palavra menor. E menor não era só uma palavra, era um conceito. Era alguém visto como um problema, um objeto da ação do Estado, quase sempre ligado a uma situação irregular. O ECA vira essa página e diz, não, é criança, é adolescente, é um sujeito de direitos, uma pessoa que está se desenvolvendo e tem voz. Percebe? Não é só uma mudança de nome, é uma mudança de status, de dignidade. E o artigo 3º vem para cravar isso. Ele garante que toda criança e todo adolescente tem acesso a todos os direitos fundamentais que qualquer ser humano tem. Isso assegura que o desenvolvimento aconteça com liberdade e, acima de tudo, com dignidade. Certo? Os direitos são claros, mas de quem é a responsabilidade de garantir que eles saiam do papel? É só do governo? Só dos pais? Nosso próximo pilar responde isso. E a resposta é um dever coletivo. O artigo 4º não deixa nenhuma dúvida. A responsabilidade é dividida, compartilhada. É como uma mesa de 4 pernas. Precisa de todas para ficar em pé. E essas pernas são a família, a comunidade, sabe, os vizinhos, a escola, a sociedade em geral e, claro, o poder público. Ninguém pode se omitir. A gente ouve muito falar em prioridade absoluta, né? Mas o que isso quer dizer no dia a dia? A lei explica. Não é só uma frase bonita. Significa ter a primazia no socorro em qualquer situação. Significa passar na frente na fila dos serviços públicos. E, muito importante, significa ter preferência na hora de definir políticas públicas e para onde o dinheiro do governo vai. Ok, então, além de colocar crianças e adolescentes na frente da fila, a lei também cria uma espécie de escudo. Um escudo contra qualquer tipo de dano. É isso que a gente vai ver agora. E esse escudo é o artigo 5º. Ele é direto, claro, sem rodeios. Nenhuma criança ou adolescente pode sofrer qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Ponto. Qualquer ato ou até a falta de um ato, a omissão, que viola esses direitos é punido por lei. É uma política de tolerância zero. Beleza, já entendemos os direitos, os deveres e a proteção. Mas como a gente interpreta tudo isso? O nosso próximo pilar é como se fosse a chave mestra, a regra de ouro para aplicar o ECA inteiro. E a chave é esta, está no artigo 6º. Ele diz basicamente o seguinte: sempre que alguém for interpretar esta lei, precisa levar em conta que crianças e adolescentes são pessoas em uma fase única da vida, estão em desenvolvimento. Isso muda tudo e serve de guia para todo mundo, juízes, promotores, conselheiros tutelares, professores, todo mundo mesmo. E se a gente precisa interpretar a lei pensando na realidade de hoje, isso já dá uma pista do nosso último pilar.
A lei não é uma foto antiga na parede. Ela é viva. Ela respira e evolui junto com a sociedade. Essa é uma das coisas mais importantes para se ter em mente sobre o ECA. Ele não é um texto congelado no tempo. Pelo contrário, foi feito para ser um documento vivo que se adapta conforme a gente entende melhor as necessidades de uma criança. A ideia é que ele continue sempre relevante e eficaz. E essa linha do tempo mostra bem essa evolução. A sementinha plantada lá na Constituição de 88, o nascimento do ECA em 90 e, olha aí, ele continua se atualizando como a gente vê com as mudanças que chegam em 2025. E uma das atualizações mais recentes e importantes é justamente essa, a assistência afetiva. Agora é lei. A lei reconhece oficialmente que cuidar vai muito além do material, do dar casa e comida. Cuidar também é dar suporte emocional, é estar presente. E o que seria essa assistência afetiva na prática? A lei detalha. É orientar nas escolhas da vida, da profissão, dos estudos, é oferecer apoio e solidariedade naqueles momentos difíceis que todo mundo passa. E às vezes é simplesmente estar lá, fisicamente presente, quando a criança ou o adolescente pede. Então, para a gente fechar o raciocínio, esses 6 primeiros artigos com essa nova atualização não são só uma lista. Eles formam um sistema, todo conectado. Aquela chave de interpretação do artigo 6º ajuda a gente a entender como o dever de todos, lá do artigo 4º, precisa ser cumprido para fazer valer o escudo protetor do artigo 5º. Uma coisa amarra a outra. É uma base dinâmica. E a gente termina com essa reflexão. Se o ECA é uma lei viva, o que faz ela ser forte e eficaz no dia a dia? A resposta está naqueles 4 pilares que vimos. A força da lei depende do compromisso contínuo da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. A responsabilidade, afinal, é de todos nós.